Boa noite, pessoal. Quer dizer, ainda é boa tarde, né? Mas como está chovendo hoje, um dia petropolitano, né? Tradicionalmente petropolitano, aí então ainda está escuro, então eu já falei boa noite, mas é boa tarde. Obrigada pela presença aí do pessoal online, do pessoal presencial aqui também. A nossa sessão aqui da Casa Stefan Zweig, do Cineclube Stefan Zweig, e hoje a gente vai exibir o Padre Quinha, O Coração Sem Fronteiras, o documentário realizado pela Vinil Produções, do Vinícius Gabriel, direção da Diana Iliesco e idealizado pela Lucimar e pela Jaqueline. Elas estão aqui também, presentes, as idealizadoras, o produtor e a diretora, e vão falar com a gente depois do filme também, para um debate com o pessoal que está aqui e online também. Então, sejam bem-vindos. Então, pessoal, essa sessão hoje aqui no Cineclube da Casa Stefan Zweig tem o patrocínio da Lei Paulo Gustavo, por meio da Secretaria de Economia Criativa e Cultura e pelo o edital da chamada Projetando Saberes, né? E a gente também tem o apoio da Prefeitura, né, da Prefeitura Municipal de Petrópolis. E aí, então, agora a gente vai ouvir o produtor, a diretora, as idealizadoras e também ouvir o pessoal aí de casa. A gente faz um ping-pong, né, com o pessoal daqui também. Beleza? Vamos lá. Vinícius, Diana, quem quer começar? Olá. Boa noite, então, a gente tem feito algumas sessões do filme, né? Então a gente conta um pouquinho da história. Acho que algumas pessoas já conhecem, né? Já presenciaram, outras ainda não. Esse filme ele nasceu de uma vontade muito grande da Lucimar, da Nelon, nossa querida amiga, né? Que trabalha na oficina de Jesus e que começou a ter, a sentir essa necessidade de fazer um registro da memória, né? De poder contar a história do Padre Quinha para mais pessoas, né? Para deixar isso registrado, para fazer com que outras pessoas também pudessem ser alcançadas com todo o amor que o Quinha trouxe para a Terra. E aí ela acabou me procurando, né? Porque a gente se conhecia através da minha mãe. E aí eu estimulei muito ela a fazer esse projeto de filme. E aí a gente foi agregando novos parceiros, né? A gente trouxe o Vinícius, que é um produtor aqui da cidade, tem uma empresa produtora. Depois eu conheci a Jaqueline, que já estava com a Lucimar no projeto, que também era grande amiga do Padre Quinha, acompanhava ele em vários locais, né? No filme mesmo conta que você foi na casa de um, foi na casa de outro. Então, na verdade, a Lucimar e a Jaqueline, que são as pessoas que acompanharam essa trajetória do Padre Quinha e que vieram com esse desejo muito forte, né, de trazer, de transformar isso em outra coisa, né, transformar isso primeiro em lives, depois em... E aí surgiu a ideia do filme, um sonho antes, concretizar a realização de um filme que pudesse contar um pouco dessa trajetória, né? A gente já percebeu que, na verdade, tem muitas outras histórias que entraram, muitas outras pessoas que viveram intensamente momentos com ele, que gostariam de dar depoimentos. Quem sabe não vira uma série, né? Porque para dar conta de toda essa realidade, assim, ainda precisa de muito tempo, de muitas falas. Mas o cinema também é a arte de você recortar, né? De você refinar. Então é importante também e você criando a narrativa e ir no ponto, né? Não dá para, enfim, para incluir a realidade como um todo. Ela é um olhar sobre a realidade. E aí a gente começou a fazer esse trabalho, né? Quer dizer, o Vinícius escreveu num edital de projetos culturais, o filme foi selecionado nesse edital. E aí era final da pandemia, então a gente passou a pandemia fazendo uma grande pesquisa, né? A Jaqueline trouxe muito dessa pesquisa, né? E Lucimar, das pessoas que participaram dessa história, né? A gente teve também a sorte do professor Atahualpa ter feito já um registro, né? Ele escreveu um livro sobre o Padre Quinha, inclusive a pedido do próprio Quinha, né? O Quinha chamou a Atahualpa para essa missão, né? Então você vai relatar minhas memórias, e aí eles fizeram várias gravações em fita cassete, que é um material que a gente utiliza tanto no início quanto no final, a gente escuta a voz do Padre Quinha, né? Que eram trechos de fita cassete que o Atahualpa gravou para a pesquisa desse livro.
Então, o Quinha gravou várias horas com a Atahualpa, contando as histórias, né? Falando desse sonho do sítio, das coisas que ele queria fazer, do que ele acreditava. E a gente usou muito esse material também como base de pesquisa, né? E no meio do processo do filme, acho que depois do lançamento do filme, a Talpa conseguiu lançar o livro, né? O livro chama-se a Vestes Nova. Trago a Túnica Nova. Isso, Trago uma Túnica Nova. E aí, enfim, foi interessante porque vários materiais foram se desdobrando, né? Então a gente agora tem um filme, tem um livro, o próximo passo é fazer um memorial em homenagem a ele. Então a gente de fato está conseguindo fazer o registro, a inscrição da história do Padre Quinha na memória da cidade de Petrópolis, né? Como um personagem que foi muito importante, que trouxe o amor, né? Que traz essa, eu acho que esse conceito de igualdade radical, né, dele amar todas as pessoas, não importa se aquela pessoa tinha errado tantas vezes, né, se colocava em situações constrangedoras, se fazia mal para a família, se bebia, se fazia qualquer tipo de atividade que o bem comum considera errado, ele não se incomodava com isso, ele acreditava na pessoa, né? E a gente fez muita questão de deixar isso registrado no filme. Eu acho que o filme consegue mostrar, assim, através desses depoimentos, né, como ele realmente era uma pessoa que ia além do senso comum, né, que acreditava, não importa o que dissessem, ele realmente acreditava, né, e ele ia até o fim, achando que as pessoas tinham salvação sim, que o amor ia salvar e que cada um tinha a oportunidade real de poder viver o melhor da sua própria vida, né? E isso foi muito emocionante. Acho que isso foi tocando a gente, né? Acho que a equipe inteira foi ficando muito emocionada também no processo da filmagem, porque não tem como a gente, né, estudar, presenciar a história, toda a obra do Quinha e não se emocionar também tanto, né? E não ser tocado. Acho que ele vai transformando e continua transformando as pessoas, né? Até hoje, né? Mesmo ele tendo ido encontrar com Deus, acho que a obra dele continua. E é algo que eu acho que pode continuar se desdobrando, que é algo que a gente tem assim de muito importante da nossa cidade, que a gente deve preservar e compartilhar, e que a gente pode acreditar mesmo que o mundo pode ser melhor, que as pessoas podem se ajudar umas às outras, que a gente pode ser uma sociedade justa, feliz, né, equilibrada, né, assim que as pessoas tenham oportunidade, que as pessoas possam sempre poder continuar acreditando que a vida vai ser boa, né? Então, acho que para começar isso, né, vamos ouvir também nossos companheiros. Obrigada, Diana. Valeu. Vinícius? Boa noite a todos, boa noite pessoal que está aqui, boa noite pessoal que está em casa. Eu acho que a Diana já discorreu assim de forma bem assertiva, afirmativa da questão do filme. O que eu posso trazer um pouco para complementar é que a gente teve um trabalho árduo assim no período, porque a gente estava em plena pandemia. Agora falando mais em questão de produção, né, do fazer técnico e do fazer cinematográfico. A gente tinha uma pandemia, a gente estava ali no meio desse processo, a gente foi nos 5 distritos de Petrópolis, né? A gente foi até a Posse, até o Brejal, o nosso último distrito lá no Brejal, lá a gente começava a diária de manhã cedo, saindo de madrugada, mas todo mundo muito feliz, assim, todo mundo muito comovido com a história e sendo tocado todos os dias com os depoimentos, todos os dias quando a gente ia numa nova diária, a gente foi nesses 5 distritos, mais de 23 ou 24 entrevistados. Ainda ficou gente do lado de fora, gente querendo, né, Jaqueline, né, Lucimar, a gente ainda querendo entrar, é o que a Diana falou há pouco. A gente passou nesse edital que era da Lei Aldir Blanc, a Lei Aldir Blanc está agora de novo. Jaqueline e Lucimar estavam ali fora comigo, já Vinícius, vamos fazer um projeto novo, que está sendo lei. Diana falou da Lei Aldir Blanc, e a gente tenta agora de novo pela Lei Aldir Blanc 2, né? Mais uma vez, essa lei tão importante. Talvez aí agora ou um memorial ou um novo documentário, trazendo outras perspectivas, né? Outras falas, outra forma de abordar a questão da vida do Padre Quinha, da importância, da relação que ele tem com a cidade, da relação que ele tem com a questão social, a questão dos adictos, né? Da recuperação que ele faz com todos. E essa figura ímpar, né? O Padre Quinha é uma figura ímpar, ao ponto de tocar assim a gente, ao ponto da gente ficar
mais crente, acreditar que as coisas são possíveis, que a gente consegue através do amor. Eu sempre falo, assim, retomadamente, é até clichê ou repetitivo, mas agora numa fala do Tônio, que é um dos personagens lá, o primo, que aparece logo no comecinho, ele fala assim, eu queria que a gente só tivesse uma certeza que aquele jovem, fala o nome do Padre conheceu Deus e queria levar Deus para todo mundo. Eu acho que é isso. O Padre conheceu Deus de frente mesmo e queria levar Deus para todo mundo. Obrigada, Vinícius. Eu vou aproveitar aqui a Lucimar, depois a gente ouve a Jaqueline, vai para o pessoal de casa e depois abre aqui para o pessoal também. Então, boa Obrigada noite a por estar aqui com a todos. gente também. Obrigada a todos por estar conosco aí ouvindo um pouquinho da história. Mas, assim, acho que assim, o que nos moveu, a Diana já falou um pouco, o Vinícius também, a fazer esse documentário, é justamente poder mostrar para mais pessoas, né, essa possibilidade de viver, né, essa postura existencial que o Padre Quinha tinha de uma empatia assim rara, né? Porque a nossa empatia, de modo geral, nós que somos comuns, vamos dizer assim, vai até a página 2, né? Então, assim, dependendo do que a gente ouve, dependendo do que a gente vê das pessoas, a gente já fica com o pé atrás. Ah, então não é bom confiar muito, não, porque né, a gente não sabe, ela fez isso, falou aquilo, vamos tomar cuidado, né? E o Padre Quinha, ele não tinha isso. Então, ele entrava no mundo do outro e se sentia completamente à vontade independente do que ele encontrasse nesse mundo, né? Então, a pessoa, como Diana disse, poderia ter feito qualquer coisa, e o padre, em confissão, ele ouve muitas coisas, né? Que não se conta para outras pessoas. E mesmo assim, ele continuava acreditando, continuava confiando, e isso, para quem convivia com ele, era uma preocupação enorme, porque ele levava pessoas para a casa dele, para a casa da Jaqueline, para a casa de qualquer um, para dormir. Ele nem conhecia muito, ele encontrava a pessoa, vamos para cá, vamos para lá. Na casa paroquial, né, nas casas que ele morava, ele levava as pessoas, e os padres que moravam juntos levavam muito susto, acordava com uma pessoa estranha dentro de casa. Então, ele realmente ele radicalizou muito essa postura dele de acreditar que é possível, né? E é muito interessante, porque na psicologia a gente tem um autor chamado Carl Rogers, né? Que ele fala muito da questão do encontro, né? O Carl Rogers diz que o encontro é que muda a nossa vida. O encontro com algumas pessoas é antes e depois da nossa vida. E o Padre Kim acreditava que esse encontro nosso, com esse olhar do amor de Deus, era capaz de mudar o destino, né? Aquele destino de sofrimento, de uma falta de dignidade. Ele acreditava radicalmente nessa possibilidade. E então ele nos tira do lugar comum. Porque no dia a dia a gente não para pensar em nada disso, a gente vai vivendo no automático, né? Com as nossas crenças, com nossos estereótipos, nossos preconceitos, e a gente acha que tudo é muito normal, né? A gente acha que a gente está vivendo normal. Mas quando a gente encontra o Padre Kim, a gente vê que a gente está tão normal assim. Então vamos repensar como a gente está vivendo, qual a nossa postura existencial, como a gente se coloca no mundo, na relação com o outro. O que a gente está fazendo, então, enfim, para mudar essa realidade de mundo, que não é nada natural, né? Tudo que acontece não é natural, é possível ser mudado, e ele traz essa estranheza para o nosso olhar, para a gente se rever, rever nosso sentimento, rever nossos pensamentos, a forma como a gente vê o outro. E a gente queria, assim, que as pessoas, mais pessoas pudessem ter a possibilidade desse estranhamento, para que pudéssemos todos aprendermos a viver melhor, né? E aprendermos a sermos mais fraternos, mais solidários, mais aceitadores do outro, da maneira que ele consegue ser. Porque, na verdade, todos somos da maneira que nós conseguimos ser. A gente, poxa, queria ser diferente, queria fazer diferente, a gente não consegue. Às vezes a gente não consegue muitas coisas, né? E da mesma forma é o outro. O outro é do jeito que ele consegue ser. Então, quando a gente é acolhido nisso que a gente começa a criar a possibilidade de uma transformação. Porque com uma base, com um acolhimento, com uma ajuda, né? Com um apoio, a gente consegue mudar muitas coisas e fazer muitas coisas que até então não conseguíamos. Então, acho que essa é a nossa maior inspiração, assim, de ter feito esse e de continuarmos fazendo, porque tem muito amor ainda para ser mostrado.
muita fraternidade ainda para ser mostrada e a gente espera conseguir dar continuidade a esse projeto. Acho que basicamente é isso. Obrigada. Obrigada, Lucimar, que legal. Então, Jaqueline, Então, boa tarde a todos, né? Obrigada mais uma vez por essa oportunidade, porque é sempre novo, né? A gente assistiu tantas vezes o filme e cada vez que a gente assiste, a gente vai observando coisas novas, né? E eu sempre falo que a minha palavra será eternamente gratidão. Gratidão por ter convivido com o Padre Quinha, graças a Deus, milagres, talvez eu já tenha assistido algum milagre do Padre Quinha, eu nem sei, porque eu via tanta coisa incrível, né? Então, eu hoje queria pedir assim essa oportunidade, em vez de ficar falando, porque o Lucimar falou, Diana e Vinícius também, vocês viram tantas pessoas ali, né, falando, e a gente quer dar essa continuidade de uma maneira, né, seriado, alguma coisa que a gente vai fazer aí, ou a gente quer fazer como é que fala, Lucimar, que a gente quer fazer? Memorial, porque tem muita coisa boa. O Padre Quinha, no fim, ele fala ali a palavra, né, que ele acredita que só o amor transforma, né? E hoje a gente tem esse testemunho aqui, um amado nosso que passou pela nossa obra. Então, em vez de eu ficar falando muito, eu queria que, em breves palavras, esse amado Carvalho pudesse falar um pouquinho do que foi para ele esse amor, né? Que o Padre Quinha plantou e que a gente tem, com muita dificuldade, mas com muita vontade, continuado nessa obra. Então, se o Carvalho puder falar um pouquinho, vai falar. claro. Então, a gente vai ouvir o Carvalho agora e depois a gente passa para o pessoal de casa. Perfeito. Boa noite a todos. Meu nome é Carvalho, como foi dito. Eu sou um dependente químico que fui recuperado pela obra iniciada pelo Padre Quinha, a Associação Oficina de Jesus Padre Quinha. Para tentar resumir, eu tinha mais de 20 anos de alcoolismo, comecei a beber com 12 anos de idade, tenho 37 anos e tinha perdido tudo por conta do alcoolismo, minha dignidade, meu caráter, fui corrompido pelo mal, perdi meu casamento, contato com os meus filhos, família, tudo. Até chegar ao ponto de eu ter desistido de mim mesmo, por estar preso na dependência química do álcool e por ter cometido muitas coisas ruins. E como é falado no documentário, como é falado nos testemunhos, e eu posso falar com total certeza, com total convicção, o que fez o diferencial para minha recuperação e estar recuperado hoje, depois de mais de 20 anos de alcoolismo, agora estou 1 ano e 10 meses na sobriedade. É o amor, é o acolhimento, o amor incondicional. Porque eu mesmo tinha desistido de mim. Eu cheguei a desistir até mesmo dos meus filhos. Não por querer conscientemente desistir dos meus filhos, que um pai que é pai, né, ama os filhos, mas você vê que você não tem saída, você não tem mais solução. Você não tem escapatória mais para dependência química, você não consegue sair daquilo. Então você pensa, você se entrega, então eu vou beber até morrer, porque eu não tenho jeito. E quando eu cheguei na oficina de Jesus, eu fui atendido, e foi recebido com esse amor que continua através das pessoas. Isso que é interessante, que eu acho que o Padre Quinha se foi, mas o trabalho dele continua grandemente, continua sendo reproduzido por outras pessoas que se deixam, que se permitem ser instrumento do Espírito Santo, assim como o Padre Quinha foi. Então essa obra continua resgatando vidas. E foi quando eu cheguei desesperançoso para tentar um atendimento, uma internação, e eu fui recebido com muito amor. E eu estranhei isso de uma forma muito surpreendente, porque eu mesmo já não me amava. Como é que aquelas pessoas que nunca me viram, não me conheciam, estavam me dando amor, estavam me dando acolhimento, estavam me oferecendo a oportunidade de cuidar de mim, tratar de mim, sendo que ninguém mais pensava nisso, nem eu mesmo. E eu fui cuidado, fui tratado, fui amado, assim como o Padre Quinha fez enquanto vivo. E eu posso dizer que eu tenho certeza que o Padre Quinha me amou sem ter me conhecido aqui na Terra, fisicamente, sim, mas ele me amou, porque o amor dele chegou até mim e ele realmente foi um homem que viveu o Evangelho, amando ao próximo como a si mesmo, e esse amor chegou até mim
e eu me recuperei. E como a Jaqueline Clepes falou, é bom a gente reproduzir esse tipo de testemunhos, de experiências, de relatos, para mostrar que de fato é algo surreal, surpreendente. Na teoria, a gente ouve muita coisa bonita, ouve muita coisa ruim, muita coisa triste também. Só que quando a gente vê a realidade, a gente se espanta. É assustador. É assustador ver o estado que eu estava e é surpreendente ver o estado que eu estou agora, em recuperação, falando aqui com vocês bem, sóbrio e dando esse testemunho e podendo mostrar de alguma forma, nem que seja um pouquinho, fazer parte de um conjunto que todos nós possamos mostrar para aqueles que estão com seus entes queridos ou com o conhecido, ou para aquele mesmo que está lá no fundo do poço, que há saída, há uma esperança, há solução. Que existe um Deus que nos ama, nos perdoa e não nossos defeitos, nossos pecados. Falei demais, desculpa isso. Boa noite a todos. Muito obrigado. Obrigada pela sua presença de novo, Carvalho. Então, eu vou passar para alguém de casa, mas aí eu vou fazer assim para todo mundo ver. Dali, quem vai ser o primeiro daí de casa? Celina, pode falar. Tem que tirar o mudo aqui primeiro, né? Bom, primeiro, Carvalho, você não falou demais, entendeu? É um testemunho que eu acho que todos nós temos que sempre escutar, porque pode passar com qualquer um de nós. Que passou com você, qualquer um de nós pode se encontrar numa situação em que acha que não tem mais solução, e aí é o pior de cada um de nós que aparece. Então, eu acho que esse depoimento é super importante, né? Então, fale, se você puder, repita em todos os lugares que tiverem abertos, né? Bom, Jaqueline e Gladys, né? Gladys? Não, acho que eu falei errado. Vocês duas que começaram o projeto, parabéns, assim, eu já vi claramente que vocês foram incansáveis aí até para colocar junto uma equipe maravilhosa aqui de Petrópolis, né? Porque era uma coisa que faltava. Eu venho a Petrópolis desde a infância, escutava falar do Padriquinha, da escola do Padriquinha, conhecia a escola, mas sabia do trabalho da sobriedade, mas eu não conhecia a história pessoal dele até agora, né? Assistir o filme. Então, assim, eu acho que isso me emocionei com o filme. Diana, Vinícius, parabéns para vocês dois, porque nós estamos falando de amor, mas nós estamos falando de uma emoção maior, né? E o filme, que às vezes, Diana, você sabe, né, de filme de depoimento, não necessariamente você consegue passar toda aquela emoção. E este filme passa a emoção, né? Passa, você tem uma coisa que vai te engajando, vai te conduzindo, né? O filme está lindo, as imagens são bonitas, são bem filmadas. Agora, outro lado, né? Que a gente sim, fica super feliz como cineasta aqui de Petrópolis, ver um filme lindo que eu acho que tem que sair de Petrópolis, entendeu? Tem que ir para outros lugares, outras cidades, a gente tem que conseguir que isso seja visto, né? Até mesmo para essa obra ser mais conhecida. É memória de Petrópolis, mas eu acho que é memória do Brasil, do Rio de Janeiro, né? Do estado do Rio de Janeiro e do Brasil. São essas pessoas que a gente não pode apagar, deixar apagar, né? Da história do Brasil. E eu acho que a gente, como cineasta, tem uma missão disso também, né? Eu tenho duas perguntas agora. Primeiro, desculpa, senão eu vou falar só do filme. Vinícius, primeiro, assim, para você, assim, eu sei que a Lei Aldir Blanc é fundamental, mas a gente sabe que os orçamentos não são assim para fazer um filme tão bonito como esse, 50 e poucos minutos, que é um filme longo, não é um curta, entrevistar 23 pessoas, isso é um trabalho enorme, né? Como é que você conseguiu fazer caber nesse orçamento, no orçamento Aldir Blanc? Essa é a minha pergunta primeiro. E a pergunta talvez para a Diana também, uma outra pergunta aí para a Diana o que é que ficou de fora, Diana? Me conta, desses 23, você deve ter aqui, sei lá, uns 12, talvez por aí, metade, ou algo mais.
Conta um pouquinho para nós qual vai ser o próximo, o que ficou aí, que está no teu coração como cineasta, que a gente vai ver nos próximos. Celina, né? Foi um trabalho hercúleo, assim, mas foi um trabalho assim. Você usou uma palavra muito engajado, sabe? Assim, a gente foi tomado no coração, a gente conquistou a Diana, né? Foi o primeiro contato com Diana, depois conheci mais Jaqueline, o pessoal da igreja. No meio do filme a gente já não tinha mais dinheiro, a gente tinha que ficar. Tivemos um dinheiro extra, né, para um dinheirinho que veio do pessoal da igreja, fizeram um ratatá para uma diária extra, que a gente precisou de uma diária, a gente não deu conta. E feito no amor, porque fazer um filme com baixíssimo orçamento, do qual você tem 24 entrevistados, você vai em 5 distritos, você tem muitas e muitas locações, as locações não se repetem, né? Se você observar, a gente vai. Gente, eu nem sei quantas locações, a gente tem muitas locações, não só os distritos, mas dentro dos distritos, vários bairros, várias igrejas, vários lugares, uma pesquisa grande, né? A gente tem outras pessoas também que não estão aqui hoje, mas tiveram por detrás, né? A gente teve uma pesquisadora ótima, Aline Castella, Gregory, nosso diretor de fotografia, Mariana Rocha, também dividindo a fotografia, o Gregory montando. Tivemos a trilha sonora feita por uma menina lá do Paraná, do Rio Grande do Sul, não me lembro bem. 2 designers gráficos, porque a nossa diretora é exigente, cascuda, você, não, vamos fazer outra coisa. É um trabalho lindo, foi um trabalho lindo, mas sem grana, sempre assim, porque a gente no Brasil, se a gente for ficar agora assim, só um pouquinho na seara do cinema, né? A gente tem um filme normalmente de cineasta, que ele quer fazer uma catarse, ele quer publicar o filme dele, quer, né, quer fazer, e a gente normalmente nem fecha a cadeia do audiovisual, a gente não consegue nunca, a gente produz, aí não consegue distribuir, não consegue rodar, é sempre assim, né? E o dinheiro é isso, faz a engrenagem acontecer. Mas tá aí, o filme tá engraçado que o filme tá rodando mais agora. Ele já é um filme já um pouquinho para o cinema, ele já tá quase no finalzinho de vida dele, né? Mas agora ele teve um boom, assim, a gente fez várias exibições consecutivas. A Lília, só com a Lília, o projeto da Lília foram três, terceira, terceira, terceira. Terceira, ele é engajado também. Isso são essas forças que vão se unindo e o Padre Quinha fazendo essa costura, né? Assim, tudo com ele. Assim, eu sei que as coisas são árduas, são hercúleas, são difíceis, mas sei lá, tem um paradoxo, alguma coisa que a gente vive que as coisas com o Padre Quinha acaba fluindo. Tudo que a gente faz flui e vai. Ele reza a Ave Maria dele, o pedido dele, e vai e funciona melhor ainda. Eu acho que é isso, primeiro. Eu acho que é isso. Eu acho que teve um aspecto que ajudou muito ao filme acontecer, que foi o fato da pandemia, né? Então, a gente não podia trabalhar, fazer outros trabalhos. Então, com isso, a gente acabou tendo mais tempo para se dedicar a esse filme. E foi uma espécie de sacerdócio da equipe também, né? Porque a gente não recebeu pelo trabalho, na verdade. A gente praticamente não recebeu nada. A gente colocou, a gente fez, né? Tava ali, a coisa foi fluindo, a gente se encantou com o personagem, com a história, com quem ia se juntando ao filme, né? Foi virando um grande grupo, assim. E, e aí o fato da pandemia tá no fim, a gente filmou em 2021, né? E aí depois a gente ficou decupando e montando e ficou pronto em 22. Mas ainda era nesse período meio da transição, né, de pandemia. Então ainda estava muito devagar, ainda não tinha voltado, né, os mercados, os serviços. Tava... Aí com isso a gente conseguiu se dedicar tranquilamente ao filme. Na verdade, tudo foi confluindo para que a gente pudesse fazer, né? E a sua pergunta direta, a direção, tinha muitas histórias lindas que ficaram de fora. Cada um daqueles personagens contou pelo menos mais uma história maravilhosa. Que a gente tem essa responsabilidade de ter um produto final, né, com ritmo, com rigor, narrativo, que impede que as histórias entrem. Mas, por exemplo, eu lembro do Custódio,
que é o personagem que cuida do sítio, que ele tá de verde. Inclusive, ele faleceu antes do filme ficar pronto. Ele conta uma história que a mãe dele foi lá num dia, numa reunião, e que a mãe dele estava emocionada porque ele tinha conseguido sair do vício da bebida, né? E aí daria para fazer uma associação com a Nossa Senhora. Também tinha um arco lindo ali naquela história do custódio que a gente teve que cortar. E é isso, quando fala de família, quando fala de mãe, de filho, gente, a coisa começa a ficar mais emocionante ainda, né? Tem uma outra história linda do Dito, que é aquele personagem que está na reciclagem, que ele conta que ele estava jogado, né, na Praça do Cascatinha, e aí um amigo dele, falou, você não quer ajuda? Ele falou, não, agora eu não quero não, mas mais tarde eu quero. Aí, mais tarde ele veio e foi lá para, né, no sítio, e aí ele também conta uma história que não entrou no filme, que era o dia que o Padriquinha pegou na mão dele, fez também uma roda, ele pegou na mão dele e da irmã dele, e aí aquilo tudo vai desdobrando, como que ele diz que aquilo foi um milagre na vida dele, porque a partir daquele, sabe, aquele toque, aquela presença do Quinha, como que ele foi se transformando. Então, na verdade, cada personagem dava para fazer um curta à parte, né? Só quem a gente entrevistou. Isso porque ainda tem vários outros. E várias pessoas a gente acabou usando pequenos trechos também, tipo, só alguns momentos assim mais precisos, né? Porque é isso, na verdade, é esculpir, né? O filme, a Celina é uma cineasta, né? Ela conhece bem, então ela tá fazendo as perguntas técnicas. A gente precisa, na verdade, tirar o excesso, né? Não é colocar mais. Você pega aquele conjunto de coisas e você vai ter que ficar esculpindo para poder chegar numa narrativa, né, que seja direta, que dê conta de contar aquela história. Então, é sempre um desafio, mas faz parte desse ofício, né? Então, a gente tem que cortar mesmo. Mas tem momentos emocionantes, tem um material bruto lindo, né? Se em algum momento tiver de fato um memorial, pode estar. Esses brutos podem estar em exposição, podem estar online, enfim, dá para fazer outros materiais. E de fato, várias pessoas que a gente não conseguiu entrevistar, algumas porque a gente não encontrou mesmo. Por exemplo, tinha o Marquinhos, que era um morador de rua, a gente ficava rodando ali no centro da cidade, tentando encontrar Marquinhos. Cadê Marquinhos? Quem é Marquinhos? E Marquinhos não estava em lugar nenhum, não encontramos. E outras pessoas que depois ficaram até tristes, chateadas, que não participaram, né? Cobraram as meninas, mas eu também queria entrar. Então, assim, de fato, dá para desdobrar outros materiais. Tem uma história linda também que não entrou no filme, que é a história do jogo de futebol. Ele montou um jogo de futebol, aí ele trouxe, tipo, jogadores experientes, né? Fez um super jogo beneficente no Petropolitano, não foi? E aquilo também movimentou a cidade, teve toda uma onda. Que a gente também, eu pesquisei, a gente começou a filmar, pegou material e chegou na hora H pra gente, não cabe, não dá, tira. Saiu o jogo de futebol. Tem alguns episódios, né, importantes também da vida dele que acabaram não entrando por uma escolha narrativa, mas quem sabe entra em outras obras que vão se desdobrar. Beleza, obrigada, Ti. Então vamos ouvir o pessoal daqui, depois passar também para casa, para o pessoal aí de casa, Beth, a Vera, Otávio. Quer falar? Se apresenta, por favor. Boa tarde, meu nome é Rafael. Eu vim até aqui pela propaganda, acho que passou no Facebook. E eu que, assim, sempre ouvi falar, agora a Celina disse. Boa tarde, Celina. Sobre o Padre Quinho, eu não sabia a monstruosidade que era esse homem, né? Todo mundo falava sempre dele. Eu moro pro lado aqui do São Sebastião, que é pro lado do Quitandinha, então é assim, lá totalmente invertido da onde o Padre Quinha agiu. Mas aqui todo mundo também nessa área conhecia ele. E eu vi o relato de vocês sobre ele. Eu também, como o rapaz ali, eu sou um adicto em recuperação também. No meu caso, meu era problema com álcool e tarja preta, né? Era cruzado. E eu vi isso eu pedi para meus pais também, pelo amor de Deus, me ajudar, que eu não conseguia sair parar de beber e nem usar medicação. Só conseguia sair da cama se fosse para me usar. Eu me auto-sabotava, eu arrumava uma discussão com alguém para aquilo ter um motivo,
a drogadição, a adicção é uma coisa muito forte que ela mexe sem você perceber, ela te manipula. E eu falei pro meu pai, pra minha mãe, falei, pô, pelo amor de Deus, me ajuda que eu não estou conseguindo. Aí passei pelo processo todo, né, ressocialização, os 5 meses, tudo, e eu vi a falta lá do cuidado desse amor, né? E o Padre Quinha tem, porque assim, a gente vê a nossa cultura é muito amor conjugal, né? Vem novela e música, mas não mostra muito o amor do ser humano, o amor que Jesus deixou para a gente, o amor com o próximo. Independente, onde eu fiquei na comunidade terapêutica, lá tinha de tudo, tinha assassino, traficante, qualquer tipo de coisa tinha. E eu comecei a cuidar do pessoal já. Tinha um senhor lá onde eu fiquei que ele batia na esposa, tinha problema de alcoolismo, já estava dando já período de demência alcoólica, né? Fora os esquizofrênicos. E lá não tinha assistente de saúde, de dar banho, nem nada, não tinha. Cada um cuidava do seu tratamento e eu comecei a ajudar esse pessoal. E dali me despertou o prazer de cuidar. Eu até terminei o curso agora, me formei em técnico de enfermagem. Aquilo, o amor, esse amor de cuidar do próximo, sem tu não querer nada em troca, só de ter o cuidar, né? Não ter expectativa não, vamos dar uma coisa em troca. Isso aí me preencheu um vazio pô, o vídeo foi emocionante mesmo. Acho que assim, tem que ter, lógico, vários, né? Mas só com esses 50 minutos, poder divulgar, né? Independente da dicção ou não, mas eu acho assim, o amor com o próximo, que às vezes assim, a pessoa é ignorante, igual no trânsito, às vezes tu vê, tu tá dirigindo, alguém buzina, tu inferna, mas tu não sabe o que aconteceu há uns minutos atrás, como é que ele saiu de casa, o que que tá passando na cabeça dele, né? Então esse amor com o próximo, eu acho assim, é muito lindo esse vídeo, assim, tem que ser fazer um trabalho bacana para divulgar e passar do Estado, passar para todo mundo. Ai, que legal, obrigada. Que legal. Então, vou passar para alguém de casa, Vera ou Beth. Vera, quer dar uma palavrinha? Também vou ficar ali para vocês verem. Todo mundo ver depois para vocês. Bom, realmente é muito impressionante. É um tipo de loucura santa, né? A gente chama de loucura, porque se a gente parar para pensar assim, né, dentro dos moldes tradicionais, né? O cara virou, é, mas assim, ele abriu o coração completamente, né? Aquela coisa que a gente na cultura oriental fala de iluminação, né? Se iluminou. Então, aquela coisa da consciência totalmente expandida que ele e o outro, o mundo, é tudo a mesma coisa, né? Então, é muito bonito. Claro, já tinha ouvido falar muito, porque, inclusive, lá na clínica onde eu trabalho, tem um psicólogo Cal, que trabalha no SOS Vida, né? E ele sempre falou muito. Ele conheceu, né? Fala, sempre, padrinha para cá, padrinha para lá. Então, eu já tinha uma curiosidade, realmente, eu já sabia que era um personagem, assim, incrível, mas realmente eu não imaginava que fosse tanto, né? Muito legal. E eu acho que é importante, um exemplo, né? É importantíssimo, realmente. Quando a gente vê, né, a gente toca na gente esse amor, essa vontade, né, de ser algo mais do que, né, do que qualquer coisa, assim, ele toca esse, esse amor em grande, ele toca, né, mesmo no filme, toca as pessoas, então, isso é muito bonito, e acho que realmente tem que mostrar esse filme por aí. Beleza. É um milagre, o cara, assim, do nada, ele se iluminou, né? É um milagre. Beleza, obrigada, Vera. Então,
Quer falar? Quer falar? Não é obrigado, mas é? Vou passar para ele, então, depois para o senhor. Se apresenta, por favor. Eu sou Antes. É, eu não sei se eu consigo, porque a história dele é cavalo, né? Tinha acontecido algumas coisas na minha vida ultimamente. O Mariano conhece um pouco, né? Voltei a Suíça, aquela coisa toda, não é questão de dinheiro nem nada, mas as pessoas têm feito uma pergunta: por que eu voltei? E sempre estão ouvindo essa pergunta: por que eu voltei? Brasil naquela vida, na Suíça? E, de repente, eu comentei com a senhora, como a senhora disse, da questão da gratidão, e acho que está faltando um pouco. Então, ver não importa se eu gostaria que tenha mais pessoas aqui ouvindo isso, mas sabe da possibilidade? A mim não interessa se o Padre Aquino só conseguiu ele, mas essa questão da possibilidade é uma coisa assim, uma coisa fantástica. Isso aqui para mim, então, eu estou realmente emocionado, porque eu estava sempre fazer compras. Aí o senhor ali foi. Tem um senhor embaixo ali, gente. Isso, São Paulo. Olha, é assim, precisa de um Ele fez prêmio, né? propaganda. Saber, tem assim, Stefan Zweig, aquela coisa de. Já comentei com a senhora, na minha cabeça, às vezes sai alemão também, né? Porque meu dia a dia, né, em alemão, há 38 anos. E, Carvalho, eu não sei quantas pessoas aqui, além dele, aqui conhecem isso, mas quando você vem de um mundo e você não vê possibilidades, eu tenho um grande orgulho, é que eu consegui, até hoje, fazer, eu fiz uma, para mim mesmo, né? Jurar para mim mesmo, não importa o que seja, mas álcool e droga, nem pensar, eu consegui, até hoje. Não me pergunte como, porque, né, quase 50 anos, quando eu cheguei da roça, você está em Petrópolis, me contaram uma história, eu acreditei, não era aquilo, aí você está no frio como hoje, né? Porque hoje até peguei alguma coisa da Suíça, porque não tinha mais nada aqui, de tão frio que está hoje, né? Você imagina, eu vou dormir na rua, não tenho o que comer. Além de você, eu não tenho já teve uma situação dessa, mas é uma situação em que, às vezes, você pensa, hoje, eu passei algumas vezes por isso, mas sabe aquela coisa da esperança, de ter esperança que vai acontecer, e foram acontecendo, então eu acho que, no caso do padre Quinha, que eu ouvi falar algumas vezes, como você disse, né? Mas eu acho que esse trabalho que eles fizeram é isso, tinha que, olha, ser traduzido também para que outras pessoas pudessem ver, né? Porque aí vem aquela questão das histórias pessoais, né? Porque eu, com essa cara, né? Nome turco, brasileiro, vindo desse Brasil miserável, né? Da questão material, e você está fora. Então, é mais ou menos assim, você é, você é mau, você é terrorista, e você sentir isso, você perceber isso é muito complicado. Então, parabéns, porque eu li que a senhora estava envolvida num projeto, né? Mas é uma coisa que eu reclamo muito aqui, já falei daquelas possibilidades que nós tivemos, que não é falta de dinheiro. As pessoas não ficam sabendo o que está acontecendo em Petrópolis. Gente, isso, vocês que estão trabalhando com cultura, isso, digamos assim, precisamos mudar isso, porque Então, vamos ser nós. não pode continuar assim. E deixem seu e-mail ou WhatsApp aqui no nosso caderninho também, que a gente vai enviar. Quase todo final de semana a gente tem eventos aqui também. Aqui na Casa Stefan Zweig. Aqui? Uhum. Semana passada foi concerto. Primeiro sábado é concerto e segundo é cineclube. Aí vai ter lançamento de livro, um debate. Né? A gente sempre tem eventos aqui também. Eu queria, né, porque realmente eu estou emocionado, tá? Porque, hoje em casa, né, aí, lá eu descobri um disco lá muito antigo do João Bosco, aí
de um show que ele fez que uma mulher que estava lá, eu conheço, e chorou na hora do bêbado e do equilibrista, né? E eu me emocionei mesmo, né? Porque esse país maravilhoso, eu comentei com a senhora sobre isso lá, né? Conheço um pouco do Brasil e um pouco do mundo também. E vivi algumas situações bastante delicadas, não por falta de dinheiro, mas até por falta de conhecimento. Mas a história dele aqui, gente, olha, é a possibilidade. E eu venho do mundo onde, tipo assim, olha para assim, tipo, ah, vira, tá pensando que é gente. Você pensa que é gente, isso é coisa para gente, não é para você. Eu não sei se a senhora lembra, mas eu comentei com a senhora daquela senhora aqui em Petrópolis. E logo que eu cheguei da roça, um dia ela olhou para mim assim e disse assim: Olha, você é um garoto muito esforçado, mas falando os pão fica difícil. Só não lembro da coisa que a gente começando naquele dia. Aí eu imaginei, aí cheio de medo, né? Lá varrendo o chão do, do Falcone, do doutor Leopoldo, não o Falcone dos empregados, do doutor Leopoldo, que é o meu chefe imediato dizia que eu não podia olhar para ele quando eu chegasse. E quando as autoridades chegassem, os presidentes, né, que fechavam a rua para os presidentes, para não olhar. O meu chefe imediato falava: Eu venho desse mundo, então é muito difícil. Aí eu todo cheio de medo para a senhora, perguntei para ela: Mas como é que falam, né? Isso 46 anos depois, eu agradeço a ela todos os dias nas minhas orações. Não sei quem é, mas eu sei que um dia eu estava diante do Museu Lelome em Paris. Dizem que é a segunda maior biblioteca do mundo, né? Saber, né? Eu olhei, sabe, eu olhei, lembrei dessa senhora falando para mim, como se ela estivesse ali na minha frente, e do lado, lá tem o obelisco, né? Que roubaram dos egípcios, né? Então, eu juntei as duas coisas. Eu lembrei, caramba, eu estou aqui. Chorei. Então, olha, a sua história mexeu demais comigo. Que a possibilidade, sabe? E aí, no caso, o Padre Quinha, mas a possibilidade, gente, a possibilidade de, sabe, outras pessoas verem o trabalho de vocês. É emocionante e você fala disso, porque é como se fosse o contrário disso tudo que a gente vê, porque a casa, ela também é o memorial do exílio, né? Então, tem uma homenagem O Stephanie. a todo mundo que, pela Segunda Guerra, né, por causa da Segunda Guerra, conseguiu chegar no Brasil e contribuir para as artes, para a ciência. Então, de uma certa forma, a gente faz uma memória dessas pessoas, mas é de todo mundo que conseguiu, né, de alguma forma chegar e também uma homenagem a todo mundo que tentou, porque é a coisa mais difícil, né, a pessoa conseguir. E hoje o mundo ele é feito desse deslocamento de pessoas que tentam sobreviver, e não é mais só uma escolha de mobilidade social, né? Ah, vou para a América para tentar uma vida nova. Não, é para sobreviver mesmo, né? Então, você falando isso, essa história aqui é uma coisa que ele vê todo mundo, e poderia ser imigrante ou não, poderia ser a pessoa com a maior dificuldade, que às vezes são pessoas que na sua terra natal podem ter tido amor, podem ter tido oportunidades, mas em outro lugar eles vão sofrer tudo aquilo que as pessoas estão sofrendo aqui, O né? bacana desse vídeo, só porque assim, 50 minutos, aquela respirada funda, ufa, caramba, dá para ver que o mundo ainda é os 50 minutos de, pô, parar para pensar, caramba, ainda tem jeito ainda tem aquele falou. Tem possibilidade. É uma coisa, pô, que respirar, caramba, ainda do jeito que a gente está vivendo, esse pós-pandemia, né, que antes-pandemia, esquece que não vai ter, né, esse pós-pandemia está muito acelerado, tá, o pessoal está muito agressivo, né, aí a gente vê um documentário desse aí,
pô, dá aquela, caramba, aquela esperança, pô, não, tem jeito, gente. Tem mesmo. Mas eu acho que o mais importante nessa, digamos assim, eu acho que é meio que uma transição, né? Eu vivi muitos anos fora, e principalmente na chamada Europa rica, né? Aí vem o outro lado, a gente começa a andar e começa a ver como as coisas funcionam. E, digamos, ela talvez, né, falando francês na França, tudo bem, não tem problema, posso ser brasileiro. Aí um alemão me disse uma vez o seguinte: você não pode mentir. E eu já estava em cargo de chefia, aquela coisa, os suíços têm muito isso, né? Hã? Um dia eu perguntei, que falou, olha, se você estiver na França, vão te olhar com esse olhar de desconfiança. Na Alemanha, a mesma coisa. Sabe aquilo mexeu, sabe aquela coisa da consciência? Porque eu acho bonito do Carvalho, que o mais bonito, gente, é a consciência dele, de repente, sem dignidade. E quando a gente conhece o outro lado, né, essa questão da onde eu venho, de não ter nada, mas um dia eu descubro, não, eu não tinha nada, não é que eu não tinha nada, eu não era nada. E são milhões de pessoas que nem se tocam disso. Aí, de repente, eu estou lá, né, morando na beira do Lago de Zurique, e também que não adiantou nada. Aí são certas coisas, como esse também, não sei, eu nunca mais vi. E depois que ele me falou isso. Não, você não pode mentir. E isso me deixou. Né? Então, aí, quando eu tomei consciência disso, foi muito interessante. Muito interessante mesmo. Esse olhar eu sempre tive aqui no Brasil, na própria família, né? Que eu venho, é uma coisa quando a gente vem desse mundo que a gente não sabia, né? O que era sonho, né? É muito difícil aí ver o trabalho de vocês. E, no caso, o depoimento dele, depois ele também, isso é uma coisa assim, é fantástico. Olha, Obrigada. Qual que é seu nome? Elis Abranches. Elis Abranches. Elis Abranches. É assim. Seja bem-vindo aqui na casa. Não deixa de deixar seu e-mail, seu contato também, para a gente poder mandar a programação. E, devido ao horário, a gente vai ouvir ele, vai ouvir a Beth. Precisa encerrar, e o seu Paulo está aí desde as 9 da manhã. E você vai saber Não, São Paulo. que ele... Capitão ainda, pessoa. Obrigada, muito obrigada. Muito obrigado, gente. Boa noite. Meu nome é Walter. Seria o objetivo. Eu estou na religião messiânica e lá, por ser ocidental, tínhamos uma consciência muito pesada em estar atraindo Cristo, em pertencer a uma religião oriental. E aí a direção dessa religião convidou o Padre Quinha para ir lá fazer uma palestra para nós, para tirar esse peso de consciência, né? E isso tem seguramente uns 15 anos para lá, isso aí. E Padre Quinha foi e houve aquele primeiro contato. Inconscientemente, nos colocamos, vou generalizar, nos colocamos numa redoma cheia de milhões de coisas, ressentimentos, e num encontro desse, abre as portas e ali... Então, esse foi o primeiro encontro. Conheci Padre Quinha, uma pessoa muito simpática, e passou o tempo, junto com alguns companheiros, fundamos um grupo de mútua ajuda lá em Correias, um grupo de alcoólicos anônimos, e passamos a ter contato com a Oficina de Jesus. E ali eu conheci aquela base toda lá, Zeca, mas não sei o quê, aquele turma gente espetacular. Fui convidado para... O anonimato foi aberto, mais uma vez tive contato com o Padre Quinha. Fui convidado para participar de uma palestra que houve lá numa casa do Padre Quinha também, me parece que é Tristão Câmara, não é isso? Acho que tem em São José de Rio Preto, indo para aquele canto. Então fui lá, participou um grupo, a gente trocar experiências junto com aquela rapaziada lá. E eu estou nesse meio de grupo de mútua ajuda há 38 anos, graças a Deus, sóbrio, e me aprofundando para, de que maneira, levar mais a mensagem
para quem ainda está no princípio, experiência própria é realmente uma mudança de mundo, totalmente mudança. E aí eu fui lá, fiz aquela palestra, participei 3 vezes. Uma das coisas que me chamou a atenção no sítio foi uma grande horta que tem. Eu tenho a formação técnica de agricultura e me envolvo bastante com isso. Agora, recentemente, houve um evento também de grupo de autoajuda lá no... Onde que é? Nesse outro grupo que tem? No Brejal. Agora, recente, teve lá. E eu conheço Júlio, quando chegou nesse grupo de mútua ajuda, eu já estava. E aí, trocando experiência, né? Nessa ida lá no Brejal, eu perguntei, Júlio, como é aqui o sistema, se tem uma horta, e esse método agrícola que eu aprendi, ele é totalmente orgânico. Não usamos estímulo químico nem adubo animal. É o que a natureza nos deu e ali a gente planta e exatamente funciona. E ele falou, ô Walter, é um negócio seguinte, tem uma direção aí que a gente precisa conhecer, né? E eu entrei no Facebook, também vi ontem de ontem esse anúncio e fiz contato com o Júlio. Disse, aparece lá, me deu até o nome da pessoa, esqueci, mas procura, se identifique, diga. E eu venho me colocar voluntário para ajudar nessa parte de alguma coisa se tiver. Eu tenho. Eu tenho formação técnica pela Fundação Multiplicada e que o método é exatamente total e absolutamente orgânico. E eu perguntei ao Júlio, aqui não tem horta? Tem, Walter, mas tá. Eu digo, então eu vou me apresentar ao grupo e me colocar à disposição no que for possível. E como eu tenho uma certa experiência, como eu disse, né, tenho 38 anos que estou andando nisso aí, e posso até também fazer uma mão dupla, né? Junto com o pessoal que está lá em recuperação. E a prática, o mexer no solo, estar em contato com a natureza, é exatamente um despertar, uma alavanca violenta para esse tipo de recuperação que eu também venho passando, sabe? E aí eu pensei assim, meu Deus, eu preciso estar mais, gostei do gancho, né? Um encontro, eu preciso me colocar mais à disposição. Nesse inteiro, eu encontrei uma vez com o Padre Quinha, na rua, não sei se foi na Paulo Barbosa, e já nos conhecendo, ele falou assim, Walter, você tem que aparecer lá. Esse tem que aparecer lá, eu não consegui a ficha, né? Eu entendo como se fosse assim, é um encontro, é um mandato de Deus. E eu não consegui, naquele momento, derrubar a ficha. Passaram um tempão e agora, nesse encontro, falei assim, me lembrei. Você se lembra quando o Padre Quinha esteve contigo lá? Ele te deu uma mensagem, você não captou? Que legal! Então, eu me coloco à disposição, né? E ver aí de que maneira que a gente pode ser. É um lugar distante, mas é um ambiente que eu gosto. Eu adoro estar nesse meio, nesses lugares. Gosto de ouvir. Eu me lembro que eu passei 30 dias num sítio também de muita ajuda. A orquestra da coruja na noite era assim uma graça. Então, mais uma vez, me coloco à disposição. Estou aí para ajudar no que puder. Tá bom, muito obrigada, que legal. Graças a pessoas como o senhor, que vidas continuam sendo resgatadas até hoje, como a minha foi, como eu falei. Pessoas que ainda acreditam na obra, ainda continuam realizando trabalho, voluntários e tudo mais. É isso. Obrigada. Então, Beth, você quer encerrar? Oi, Lilian. Boa noite. A Beth também é nossa coordenadora do educativo aqui na Casa Stefan Zweig. Trabalho. E também falar que a gente Quero está aqui agradecer. com a da Luana. A Luana, nossa intérprete de Libras, que também aparece no filme. Ela também está aqui traduzida no arte para gente, que depois a gente coloca aqui.
Vai sair, vai sair. Aí, então, Beth, Ah, pode vou falar falar. rapidinho aqui. Agradecer mesmo, né, pelo filme, parabenizar a produção, né, por esse filme maravilhoso, lindo, incrível. Ainda não tinha assistido, fiquei encantada. É muito lindo, né? Realmente o trabalho dele, né, do amor, esse amor que a gente tanto, né, acha que é aí, que não existe e existe, né? Todo mundo já falou um pouquinho disso. Que bom, né, a gente saber que existe, né? E ele, assim, na nossa geração, né, conviveu aí. Que pena não ter conhecido. Estou pensando nisso aqui o tempo, quanta gente conheceu, né? E também quantas não conheceram. Achei, assim, muito incrível. Que bom, né, Lilian, ter levado o filme para ir para casa, né? Esse espaço aí tão que a gente reflete tanto sobre essas histórias, né, de sofrimento, histórias também de recuperação, de e textos também, né? A gente tem muitos textos aí que falam sobre amor, sobre liberdade, enfim, é um espaço para essa reflexão, e que bom que o filme esteve hoje e a gente está discutindo sobre isso, refletindo. O mais importante é refletir sobre isso, né? E eu, como educadora do museu e professora em escolas, né, eu não posso deixar de citar a escola dele em Itaipava. E a gente recebeu os alunos da escola aí no nosso educativo, e dá para perceber assim a diferença, né, dos estudantes, dos professores. Por quê? Por conta da pedagogia, do legado dele, né, que Padre Quinha deixou, que ele cita no filme, é a pedagogia do amor, que a gente tem a formação em pedagogia, lê tanto sobre isso, Paulo Freire, Bell Hooks, né, mais agora que a gente vem lendo bastante sobre a pedagogia do amor, e ela ia existindo, né, uma escola tão pertinho da gente. Muito bacana, quero muito conhecer a escola também, porque eu não conheço, e agradecer bastante aí a Lília, que fez essa interlocução com a escola, para a escola chegar aí no nosso educativo e a gente poder conviver com um pouquinho com esse legado da pedagogia do amor. É isso. Beleza, obrigada, Beth, que legal. Obrigada, pessoal em casa, Vera, Celina, Otávio, que estava aí com a gente também. Obrigada a vocês por terem vindo. Obrigada por esse produto maravilhoso que é esse filme, que é espetacular, que foi uma confluência de pessoas maravilhosas estarem juntas, pessoas gratas e pessoas que foram presenteadas também, porque assim como a Diana também não conhecia, eu também não conhecia. E eu estava muito próxima dela e ela falava, gente, esse Padriquinha, meu Deus, ela ficava cada vez mais impressionada. Então eu acompanhei ela na época da filmagem, né? Então também fiquei assim completamente apaixonada pelo Padriquinha. E várias coisas a gente aprende, né? Amar o próximo, todas essas coisas que a gente tem no clichê, né? Não só do cristianismo, que é a base da nossa cultura, né? A gente tem outras, né? Aqui é o caso da Stefan Zweig, mas ecumênica também. Stefan Zweig era da comunidade judaica, mas, enfim, a gente teve um show esses dias também da Clara Nunes aqui, que teve quase uma gira. Foi uma coisa. E aí, esse personagem que eu tinha falado lá no Sesc, né? Todo mundo parece que está contando. É a mesma pessoa para todo mundo. E aí vai construindo como se fosse um quebra-cabeça da mesma pessoa. E isso é assim, tipo, é quase impossível você ser unânime, né? Enfim, para a narrativa de todo mundo, porque você é uma pessoa diferente para cada um, né? Então, parabéns por esse trabalho lindo de vocês. Tomara que vocês continuem, que esse memorial aconteça, que vocês continuem contagiando, né? E trazendo pessoas novas para a gente também, né? Para o grupo de vocês, para o trabalho de vocês, aqui para a Casa Stefan Zweig também, né? A senhora comentou sobre essa questão de vocês estavam perto. E se você teve uma senhora aí que disse que ele tinha uma luz, que onde ele passava, ele deixava essa luz das pessoas. Ele comentando que ele conheceu aí. Então tem essas pessoas. E, sabe,
Talvez não foi o Padre Quinho que fez isso com o Carlos, mas é conhecer o Padre Quinho. Então, tem pessoas maravilhosas. Eu tenho uma história que eu tinha da questão de pessoas maravilhosas com conhecimento o mundo inteiro, né? E voltando para ela, gente, vamos parar por aqui, tá? É gratidão. Essa moça aqui, quando ela tocou na palavra gratidão, todos os dias. Um dia eu quero chegar ainda, sabe ali, agradecer a pandemia, que a pandemia me ajudou, né? Eu fiquei 2 anos trabalhando para voltar para Petrópolis, minha mulher agora, Brasília. E o material perdi quase tudo ainda para completar. Fiquei no Santa Teresa, foi complicadíssimo, não foi nada agradável, mas é uma nova experiência que estou tendo sempre na minha vida. Alguém comentou também que tem essa coisa nossa de sempre dizer, sempre pensar ruim, não, mas isso é muito ruim. Passei pelos perrengues e eu agradeci aquele perrengue. Sabe aquelas pessoas que assim querem voltar para trás? Vamos ficar para frente. É isso aí. Então tá bom. Obrigada, pessoal. Beijo. Obrigadão.